Bom, gente, a relevância do nosso tema hoje, tá ali, né? Acho que dá para vocês lerem, a neurose obsessiva, ela se deve ao fato de que ela é um amadurecimento da clínica psicanalítica. Quando Freud inicia seus atendimentos, ele inicia sem a construção de uma teoria de neurose, uma teoria psicanalítica. Ele inicia a teoria psicanalítica, que é um outro tema que a gente também vai discutir hoje. O que é isso? Teoria psicanalítica. Então, assim, ela existe. Eu fiz um curso, por exemplo, o meu primeiro curso de formação chamava-se Teoria Psicanalítica Aplicada. E a grande questão é, existe uma teoria psicanalítica ou existem teorias psicanalíticas, ou existe uma metapsicologia? Isso a gente vai ver um pouquinho hoje. Mas por que esse tema é tão relevante? Porque ele significa um amadurecimento nessa construção teórica. No primeiro passo, Freud acolhe pacientes psiquiátricos que estão sofrendo e as causas não são médicas. Né? É interessante a gente não perder esse caminho. Olha, causas não médicas. É importante, é relevante a gente ter isso em mente, causas não médicas, porque a psicanálise não concorre com a medicina, ela não concorre. Ela não está disputando o paciente. Ela não é uma outra ciência. Freud não está ali no momento onde ela tem uma saída, a medicina teria uma saída para aquele paciente, e a psicanálise propõe uma nova saída. A medicina não tinha saída. A medicina, na verdade, estava expurgando. Então, as neuróticas de Freud, as histéricas, e o trabalho começa com essas pacientes, as neuróticas de Freud, elas são pessoas que a medicina não tem saída, e aí ela começa a degradar esses seres humanos, diminuí-los, transformá-los em pessoas que estavam tendo piti, crises, fantasias, e até o nome fantasia, piti, ilusão, tudo isso passa a ser pejorativo, e de fato a classificação é pejorativa. Essas pessoas passavam por tratamentos paliativos. O que eram esses tratamentos paliativos? Eram tratamentos que não visavam cura, não havia essa pretensão, porque não havia o que ser curado. O grande detalhe é esse. Se você tem algo a ser curado, ok, mas não havia o que ser curado. A minha tela sumiu aqui, deixa eu só mudar aqui a... Eu estou bom para sumir hoje, hein? Material layout. Ok. O que eu fiz para eu sumir, só Deus sabe, né? mas eu sumi da tela. Eu estou aparecendo para vocês? Para mim tá, Orlando, tá normal aqui. Estranho. Deixa eu jogar em mosaico para ver o que acontece. Para mim, eu não estou mais aqui. mas tá bom, deixa eu só ver se eu faço uma última localização aqui. Aí eu não tenho controle, né? Qualquer coisa, se sair do foco o que eu estou apresentando para vocês, vocês me avisem, tá? Porque eu já não consigo mais ver onde é que eu estou aqui. Mas quando... deixa eu ver aqui, de gravação, luz, interativo... Eu vou sair e retorno para a tela em 2 segundinhos, tá, gente? Não falem mal de mim na minha ausência, por favor. Tá fechado o seu microfone, Orlando. Agora eu voltei. Bom, gente, então, quando Freud traz
tá essa discussão, ele não está fazendo uma concorrência com... Estou terminando a última configuração aqui. Não está fazendo uma concorrência com a medicina. Pelo contrário, ele está trazendo para a medicina uma solução que ela não tinha. Então, essas mulheres trazem sintomas. Então, o primeiro ponto classificatório é daquilo que é não médico e daquilo que é psicanalítico. Então, no iniciozinho do século, Freud, ali em 1914, ele tem que definir, de fato, o que é psicanálise, porque começam a surgir, pipocar várias teorias que apresentam soluções não médicas ou complementares. Então, a psicanálise não surge como concorrente da medicina, mas como uma complementariedade. A medicina não tinha recursos, a medicina não tinha um olhar sobre esses pacientes, a medicina já tinha um juízo formado sobre isso, e o juízo é de que esses pacientes eram pacientes que não tinham causas orgânicas, e essa é a discussão do Charcot. Charcot tenta encontrar as causas orgânicas, e Freud diz, não, as causas não são orgânicas, elas são psíquicas. Mas o que é psíquico? Você toca no psíquico, você analisa, você opera, você procede, você interfere. Então, começa a discussão da construção do psíquico. Então, o primeiro momento, a construção dessa teoria psicanalítica, ela é baseada nas mulheres e nos homens histéricos. Pessoas que tinham um formato de lidar com seus problemas. Então, Freud está lidando com defesas. Esse é o caminho que Freud está percorrendo. Ele começa a lidar com defesas de um ego. Bom, o que é ego? Percebe? Ele está tentando construir toda uma teoria. Né? O que é ego? Bom, ego sou eu. Mas quem sou eu? E essa é a discussão. Jung faz uma proposta de que o eu é alguém que está espatifado e precisa ser costurado, juntado, unificado. É alguém que sofre uma angústia. Olha, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Que é isso? Tá? Uma angústia. Então, nessa angústia, Jung se soma a Freud inicialmente, depois se divide, porque ele traz esse conceito de que eu preciso ser unificado, eu preciso ser um indivíduo. A palavra vem aí, indivíduo. Não dividido. Ele diz assim, o processo da angústia é uma divisão, eu estou dividido, eu preciso... Isso é Jung, tá, gente? Isso não é psicanálise. Eu preciso aceitar o meu outro lado, que eu recuso, faz parte de mim. E eu, nesse processo de individuação, eu me assenhoro de mim mesmo. Ok, Freud caminha boa parte junto com essa percepção, até o momento em que se percebe, Freud começa a perceber que essa junção ela é impossível, porque isso seria também uma forma de recusar uma outra instância minha. E a perspectiva desse inconsciente freudiano, diferente, completamente diferente daquilo que as pessoas, senso comum, chamam de inconsciente, que é o aprofundar-se. Olha, isso é um conceito da hipnose. O meu inconsciente é eu aprofundar dentro de mim mesmo, buscar dentro de mim algo que está bem lá dentro. Freud não traz essa situação do inconsciente. Freud localiza o inconsciente como um lugar fundado naquilo que Lacan vai perceber que é a linguagem, e ele não é concorrente ao consciente, ele é concomitante, está ao mesmo tempo, ocorre ao mesmo tempo. Então eu tenho duas, pelo menos, realidades. Eu tenho a minha realidade egóica, mas eu tenho outras realidades que se posicionam em desejos que eu tenho e se posicionam em valores que me limitam. Então, nessa percepção, Freud constrói um aparelho psíquico. Então, eu tenho um ego, mas esse ego não tem a pretensão nunca de ser uno, aí ele tem a divisão com Jung, nunca tem a pretensão de ser uno, por quê? Porque ele sempre estará angustiado. Ele sempre terá uma tendência. Olha só, Samuel vai gostar dessa frase agora, né? Vai gostar. Quando Paulo fala assim, o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse está em mim, miserável homem que sou. O que Freud está dizendo, e claro que ele não citou Paulo nessa situação, mas o que Freud está colocando é que eu tenho, olha, não é eu tenho um primitivo dentro de mim, eu sou esse ser que terá desejos, vou usar uma palavra que não sei nem se existe, tá? Mas infaláveis, incomunicáveis, essa existe. Coisas que estão dentro de mim que não são incomunicáveis porque são cabeludos, extremados.
é porque não tem palavra para dizer aquilo que eu desejo. Porque eu Indizível. Indizíveis, ótimo. Existe a palavra indizível? Existe, né? Ela existe. Indizível. Né? Se não existe, a gente acabou de inventar e está perfeito, né? Mas olha, esse indizível é de uma linguagem própria. Ele é dito como imagem. E por ser indizível, ele é qualquer coisa. Esse inominável é nominado com qualquer coisa. Então, assim, o meu desejo não tem forma, mas ao se expressar, ele se expressa com aquilo que vem. Aí vem um conceito do que a gente retorna aqui, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho esse gráfico, mas olha, é aquilo que a gente vai chamar de crônico. Ele é latente, constante, e ele pode eclodir. Bom, isso é só para fazer um prenúncio, né, sobre... Freud, então, percebe que as causas dele não são médicas, mas elas trabalham com um processo de defesa. Defesa do quê? De um ego. Que ego? Esse ego. O uno é o que deu conta de juntar tudo? Não, não. Então é o contexto. O ego é o meu contexto. Não, isso é self. Pertencimento, autoestima. Ego tem a ver com autoestima. Não, a autoestima tem a ver com o meu self. Tem a ver com a minha patota, minha tribo, meu grupo, minha vibe, minha onda, minha fantasia, aquilo que me molda. Você pode usar a palavra que você quiser, mas é aquilo que me faz pertencer. Isso traz outras construções que eu sempre repito com vocês, que é a construção do que é autoimagem. A minha autoimagem nunca está presa a, de fato, quem eu sou. E nem está presa como eu me vejo, mas é como eu sou visto. Visto por quem? Pelo outro. Bom, então o outro ancora o meu desejo. Então, de quem eu me defendo? Do olhar do outro, de como o outro me vê. Então, Freud começa a perceber que as pessoas têm jeito de lidar com o outro, tem um jeito de lidar. E aí ele percebe que nesse formato de jeito de lidar com o outro, algumas pessoas tentam adivinhar o que o outro deseja, e é o que a gente estava vendo, e elas caminham nesse desejo do outro, e a palavra-chave é desejo, mas existem algumas pessoas que não fazem esse caminho, que necessariamente não somatizam, não trazem para o corpo, não interpretam um papel, são mais fechadas dentro do seu próprio mundo. Mas então elas são autônomas, são mais maduras. Freud começa a perceber que um grupo de pacientes relata, na descrição da sua infância, principalmente naquele período que a psicanálise ainda trabalhava muito na construção da infância, que esses pacientes descreviam desconfortos, problemas, na fase entre 2 e 3 anos. E numa fase em que eles não descrevem a si, mas descrevem os coleguinhas, o primo, o irmão, e ele descreve esses personagens como crianças muito ou agressivas, ou muito fechadas, ou que tinham problema para ir ao banheiro, para defecar, ou essas crianças também passam a descrever que demoraram para sair para ir para o piniquinho, para sair da fralda, ou demoraram para parar de urinar na cama. Então ele começa a perceber uma história comum. Então ele começa a perceber que essas pessoas, pela medicina, pelas causas médicas, seriam loucas. Então, para não serem classificadas como loucas, elas escondem seu sofrimento. E como elas se escondem? Se escondendo da sociedade. Então, são pessoas que têm um jeito difícil de ser, um jeito rigoroso. Elas acumulam coisas, elas têm rituais mágicos, elas estão muito religiosas, elas têm padrão muito rígido, o certo é o certo, o errado é o errado, elas não têm flexibilidade, elas se tornam envilesam, né? Se tornam más por si mesmas, elas se autonominam, olha, eu não sou uma boa pessoa, elas não apresentam uma imagem adequada para as outras pessoas, ou elas muitas vezes têm requintes de crueldade e reconhecem isso, elas se matam, elas entram em depressão, elas se fecham, nas crises elas não querem tomar banho, elas não querem ter vínculo social, elas abandonam a família, elas perdem a capacidade de amar, mas não enlouquecem. Então, Freud se incomoda e, inicialmente, ele sugere a existência de um jeito de ser que vai ser chamado de obsessivo. Olha, a gente estava falando até semana passada sobre histéricos. Então, não perdendo esse caminho, o histérico é aquele que tenta adivinhar o que o outro deseja e tenta se adequar. Como é que o meu pai
enxerga um grande homem? Como é que a minha mãe enxerga um grande homem? Como é que o meu chefe? Como é que os meus filhos? Quem é esse personagem? Como é que Deus? Como é que a igreja? Como é que a sociedade? Como é que a política? Como é que o vizinho? E aí, esse adivinhar não significa que confira com a realidade. Por quê? Porque todo neurótico vivencia uma fantasia própria. Tem o seu próprio mundo. Então eu adivinho o outro com base na minha história e não com base no que o outro é. E eu começo a criar um jeito de ser. Isso é um jeito histérico de ser. Só que ele percebe que tem esse grupo que ele vai chamar de obsessivo, e a gente vai estudar sobre esse grupo. Ele tem um outro jeito de ser. Ele não está muito interessado em ser desejado pelo outro. Inclusive, ele dá conta de suportar que o outro não goste dele. Então ele começa a perceber, isso principalmente a partir de 1893, olha, antes da interpretação dos sonhos, esse grupo de pessoas. Então, no material que eu vou mandar para vocês, essa semana foi bem intensa para mim, por isso eu acabei não mandando para vocês, mas nesse material, a gente percebe com nitidez, cadê o meu material? Quando eu fechei a tela aqui, eu fechei o material. Só um segundinho. Vocês estão escutando a musiquinha no fundo? Sim, Orlando, que delícia. Agora, como eu estou com 400 megas de internet, eu posso me dar o luxo de deixar um outro aparelhinho aqui, usando também a internet, porque eu não consigo usar toda nesse notebook. Demais. Dá para uma musiquinha, um sonzinho, qualquer coisa. Se atrapalhar, vocês falam. Né? Se não atrapalhar, a gente vai deixando aí um pouquinho. Né? Escutar um pouquinho de Mozart. Mas olha só, essa construção não foi da noite para o dia. Ela foram passos dados. Isso nos remete a um outro questionamento que a gente vai trabalhar aqui. Ó. Quando a gente fala de teoria psicanalítica, a pergunta é, ela existe? Porque se eu tenho uma teoria, então eu digo, ela é assim. A psicanálise não se propõe a ser uma teoria. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ela se propõe a ser uma metapsicologia. Mas olha, em 1896, Freud fala sobre a natureza e o reconhecimento da neurose obsessiva. Então, na virada do século, antes da virada do século, antes de escrever a interpretação dos sonhos, Freud já está escrevendo sobre isso, e sobre o reconhecimento de uma nova estrutura, de um novo jeito de se defender. Pessoas que eram identificadas como loucos, como psicóticos ou como narcísicos. Depois, em 1908, já depois da interpretação dos sonhos, trazendo que a interpretação dos sonhos é um marco da psicanálise, Freud vai escrever um texto que a gente vai analisar que chama-se assim, o caráter e o erotismo anal. O caráter, meu jeito de ser, minhas características e o erotismo anal. Então a gente vai precisar ter bem 3 palavras definidas para ler esse texto. O que é caráter para Freud, o que é erotismo para Freud, já sabemos disso, e a questão do anal também já sabemos disso. Então Freud começa a perceber o caráter, o jeito de ser das pessoas, dizem respeito à sua erotização. Mas sua erotização não é o seu desejo de fazer sexo. É a forma como a criança, o erótico da criança, foi construído na sensação do mundo. Como é que ele foi percebendo o mundo? E ele percebe que algumas crianças que têm uma fixação, já sabem também dessa palavra, né? Fixação na fase anal, entre 18 meses e 3 anos de vida nessa fase, essas crianças têm um jeito específico de ser. Então, esse texto ele trabalha isso. E em 1894, que é o nosso texto, ele trabalha sobre a neurose obsessiva, que a gente vai começar a trabalhar hoje, a neurose obsessiva especificamente. E em 1907, tem um outro texto muito interessante, a gente vai estudar ele, chama-se Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. Por que os obsessivos gostam tanto da religião e precisam tanto da religião? Qual religião? Qualquer uma. Qualquer um. Se não tiver religião, ele vai ter que ter uma associação, vai ter que ter um time de futebol, vai ter alguma coisa que dê valores, ele vai ser rigoroso, né? E a gente vai ver isso. Então, nós temos uma ideia que se evolui, que se amadurece. Nós temos aí em 1895, Freud escrevendo para Fliess, dizendo assim, olha só, será que já revelei para você, oralmente ou por escrito? Fliess é a pessoa com quem Freud se comunica, né? E traz várias coisas. Depois eles têm um rompimento bem tardio, mas até que se rompa, muitas cartas e construções
passam a trazer, a explicar a construção da psicanálise. Será que já revelei para você, oralmente ou por escrito, o grande segredo clínico? A histeria, Freud falando, a histeria resulta de um choque sexual pré-sexual. Olha o que ele está dizendo. Mayra, o seu livro que você indicou para o grupo, que é maravilhoso, Mal Profundo, que a Priscila recebeu, estava começando a ler, né? Foi a Priscila que recebeu? A Mônica não recebeu ainda não comprou ainda não, né, Mônica? Fui eu que postei. Isso. Você já está lendo, Mônica? Já, mas eu estou gostando mais da psicanálise cura. Aí eu estou confusa, leio um pedaço de cada um. É bom que reveza. Eu estou lendo Mal Profundo, estou gostando bastante. É bem técnico, mas é bem interessante. Ela fica trazendo as questões da teoria dela, de como é que ela constrói na medicina, né? Sim. Isso mesmo. Mas olha só como é que ele diz aqui. Lembra quando ela coloca... Eu não li ele todo, não. Eu estou na metade do livro. Mas até na metade ela coloca essa questão de expor crianças aquilo que elas não estão preparadas para ter, para resolver, cria um trauma que compromete todo o amadurecimento dela, né? Então, a questão da obesidade, a questão de não crescer, tudo isso é porque foram expostas em momentos inadequados. Certo? Confere um pouquinho que vocês estão fazendo da leitura do Mal Profundo? Isso mesmo. Até tem aquele... Já chegou naquela parte do exemplo dos sapinhos? Já passei. Exatamente. Aquilo é maravilhoso, né? Sim, eu achei perfeita a analogia. O exemplo que ela deu ali. Porque a partir do momento que você está preparado, você vai te fazer crescer. Se você não está, vai piorar toda a situação, né? Então, aí mais ou menos isso que acontece com as crianças mesmo. Achei bem interessante. Isso, inclusive, dá material para a gente discutir quando falam da questão de ideologia de gênero, de levar as crianças a aprender sobre a sexualidade num período em que elas não estão preparadas para isso. A psicanálise tradicional é completamente contra. Tem uma corrente pequena francesa que surgiu e ela fica levando isso a discutir. É bom, isso não é ruim discutir, para amadurecer. Mas essa psicanálise Freud lacaniana é contra, né? E essa psicanálise freudiana completamente é contra. Olha por conta da frase do Freud. A histeria resulta de um choque sexual pré-sexual. Quer dizer, de uma cena antecipada, no momento em que aquele ser não está preparado. E ele avança. Mayra, não confere um pouquinho com a história do sapinho? Isso mesmo. E aí, vamos deixar assim só, porque daí o povo fica agoniado e vai querer ler. Boa, Orlando. Se alguém achar esse livro em PDF, me manda, tá, gente? Daí eu posso compartilhar com todo mundo. Orlando, oi? Eu não vou resistir. Vou perder os amigos, mas não vou perder a piada. Vamos lá. Então Bolsonaro tem razão. Não pode falar. Voltemos para cá. Sim, eu concordo plenamente, Léo. Eu não tenho medo de defender essa teoria, porque ela é da psicanálise, né? A criança, primeiro, ela precisa ser ensinada sobre sexualidade pelos pais dela. Mas se os pais forem um mau caráter, bom, aí o Estado interfere com os pais, retira esses pais. Então, o Estado tem esse papel de verificar se as famílias são adequadas para aquelas crianças. Identificando que esses pais são nocivos, ela não tem que educar a criança, ela retira a criança desse seio e coloca num seio familiar adequado. O Estado não tem. O Estado não pode educar. Isso é papel do pai e da mãe. Isso é psicanálise pura. Isso é tão sério para Freud, gente, que Freud se recusava a atender crianças. Freud atendia os pais das crianças. A Ana Freud acolhe as crianças porque ela trabalha num orfanato, numa creche, né? Então essas crianças se sintomatizam ali. Só que o atendimento era feito com os pais. Isso é tão sério, que Lacan chegou ao ponto de dizer que a criança é sintoma dos pais. Então não tem como eu tratar da criança se os pais não forem tratados. Isso é tão sério que a maioria dos psicanalistas sérios aceitam tratar as crianças se os pais se engajarem no tratamento. Só tratar a criança sem que os pais também façam terapia é inócuo. Por quê? Porque você vai separar os laços. E você vai separar os laços no momento em que a criança precisa construir laços. Ela precisa construir self.
Então, o que Freud está colocando é que as minhas defesas neuróticas, elas surgem a partir de problemas que eu vou tendo na minha história. E que história? Quando eu estou me construindo como ser erotizado. E é uma construção da minha erotização, do meu prazer. Mas é prazer genital, sexual? Bom, esse prazer que o pessoal chama de sexual, que tem especificamente isso, é um prazer genital, situado num órgão. A sexualidade que Freud está falando o erótico como a construção de um ser que sente o mundo de forma ética e estética. Aí a gente pode brincar até com a filosofia sobre o ético e o estético. Os dois caminhos são maduros. Então, é o pai que precisa, o pai, a mãe, a família, o seio familiar, que precisa fazer esse caminho. E saudável. Bom, se eles forem doentes, eles têm que ser tratados. Eles têm que lidar com eles conforme trazendo-os para a sanidade mental. Então, a histeria resulta desse choque. Mas, olha, a neurose obsessiva, agora ele está trazendo, o indicador é porque isso é em 1895, onde ainda estava se construindo esse termo. Ele nem sabia se isso era uma estrutura à parte, ele está teorizando, ele diz assim, a neurose obsessiva de uma, olha, observa, volúpia sexual, pré-sexual, volúpia sexual, quer dizer, tive um prazer muito grande, sexual, pré-sexual, transformada posteriormente em sentimento de culpa. Freud inaugura aqui uma percepção nesse texto, nesse período desse texto que ele está construindo, numa percepção de que o âmago, ou a ênfase em todo o processo, vou apagar aqui, depois eu reescrevo tudo isso aqui, de que todo esse processo, essa percepção é que, se na histeria eu tinha o medo, e o medo do quê? Do gozo mítico. Vimos isso na semana passada, o que é o gozo mítico. Se na histeria eu tenho esse campo, e o histérico é alguém que foi submetido a alguma imagem erótica num período em que ainda não estava preparado para isso, a um desejo erótico, a obsessão... Gente, não confunda obsessão com toque, tá, gente? Toque é sintoma. Toda vez que vier na mente, a obsessão é quem tem toque. Esqueçam isso. Isso é linguagem médica, isso é classificação médica. A gente vai ter que aprender isso, porque a gente vai lidar com pacientes que chegarão com esse caminho. Mas isso é médico, porque o médico trabalha com sintoma. É obsessão, não é obsessão compulsiva, porque o histérico também é compulsivo. O histérico é invadido por uma história que não é dele, por uma fantasia que não é dele. Tenta adivinhar o desejo do outro. Tenta subordinar o outro a algo que ele percebeu que é o desejo do outro. Invalida o outro. Isso é histérico. O obsessivo, a obsessão, esse é o confronto. Freud diz assim, ele lida com a culpa. Então, eu tenho que observar no meu paciente o que é forte. Culpa ou medo? Então, Freud está dizendo assim, que o obsessivo é alguém que, por natureza interna, caráter, por isso o caráter anal, o caráter desse paciente é de culpa. Ele se sente sempre sujo, miserável, nunca adequado. Então, ele tem culpa. É isso que Freud está teorizando com um amigo dele. Em 1913, não vou parar tanto que a gente vai ver isso com bastante detalhe depois, né? Mas em 1913, olha, posteriormente, ele vai introduzir uma nova fase de desenvolvimento que chama fase anal. Em 1896, ele falou isso, em 1895 ele falou isso, mas ele vai demorar 18 anos para dizer, existe na minha construção uma fase chamada anal. Ele teoriza isso em 1913, que constitui, aí ele vai dizer assim, é nessa fase que há uma fixação ou regressão caracterizada por essa neurose obsessiva. Agora, ele identifica essa estrutura como uma estrutura clínica. Por que clínica? Porque é aquilo que é observável, é aquilo que vem para o consultório, é aquilo que diz respeito ao comportamento desse paciente. Ele diz assim, essas pessoas que normalmente trabalham a questão da culpa, e para resolver a culpa, elas criam pensamentos mágicos, e a gente vai entender bem o que é pensamento mágico, ou rituais
E é qualquer tipo de ritual, é aquele que fala assim, ah, nossa, eu não sei o que, tal coisa, não quero... Ah, bate na madeira 3 vezes, né? Eu estava diante de um paciente, ele fez isso, e eu falei assim, você sempre faz isso? Falei, sim, sempre. Se não tiver madeira, com quem você aprendeu? Eu aprendi isso com meu pai, né? E traz todo esse conceito de um ritual e que é levado a sério. E se não fizer algo, o contraria internamente. Por quê? Para não sentir a culpa, eu desencadeei um ritual ou um pensamento mágico. Ou aquela pessoa que, quando enfrenta uma situação, faz o nome do pai, o sinal da cruz, se benze, ou fala uma palavra, ou invoca Deus, invoca um santo. Quer dizer, esses rituais, quando eles precisam acontecer, e a pessoa entende que se ela não fizer isso, né, ela sofre, ela tem problema, eles tentam diminuir a sensação de culpa. A história é simples, lá do chinelo virado ao contrário, e a pessoa, não deixa o seu chinelo ao contrário, senão sua mãe morre. Olha, isso, e aí a gente desvira o chinelo, é como se eu me desvinculasse de toda a culpa que eu posso ter sentido de quando criança ter tido confronto com as figuras parentais e desejado a morte deles. É porque a gente fala desejar a morte, a gente pensa em, de fato, ir matar, né? Mas só o fato de desejar que não tivesse nascido naquela casa, eu não queria ter esse pai, eu queria que meu pai fosse diferente, queria que minha mãe fosse diferente, isso é uma forma de se matar. Isso em 1913, Freud traz, existe para esse grupo de pessoas uma história psíquica, e nessa história psíquica, algumas crianças, quando o corpo, quando o jeito de ser, quando o cognitivo, quando a palavra-chave desenvolvimento corporal, estava numa fase que a gente chama de anal. Por que anal? É a fase do piniquinho, é a fase em que a criança sai daquilo que ele chamou então de oral, né? E precede a fase que ele vai chamar de fálica, que é uma parte da fase genital. Já estudamos isso. Por isso que eu estou passando só mencionando isso, né? Então, aqui a gente tem a fase latência, e aí, então, a genital completa. Então, ele vai dizer assim, nessa fase, aproximadamente quando o corpo está amadurecido perto dos 18 meses, se aproximando dos 24 meses, ou 36 meses, ou 3 anos, nesse período, essa fase, a criança já construiu sua imagem de corpo, olha, isso é muito interessante, construiu sua imagem de corpo, quando? Ela construiu aqui a imagem começou aos 6 meses, construiu sua imagem de corpo, agora, aos 18 meses, ela começa a perceber que o corpinho dela é separado, e o corpinho sendo separado, tem seus próprios desejos, e ela começa a invadir. Então nós temos aquilo que depois Freud vai teorizar, chamado de proto-édipo, é um pré-édipo, ou protopênis, ou protofalo. Quer dizer, nesse momento anal, nós temos a construção do que depois vai ser identificado como órgão do corpo no pênis, no genital. Ah, mas então é só para o menino? Lembra? Para a psicanálise, menino e menina têm pênis. Não há uma diferenciação. Por quê? Porque se diz respeito àquilo que se sente, àquilo que se fantasia. Isso em 1913. Em 1923, ele vai introduzir, só em 23, olha, então, 28 anos depois que ele começa a falar com o Flea sobre aquilo, ele vai dizer assim, existe uma coisa que eu vou chamar de superego, um ego supra, externo, uma parte do ego que se alvoroça contra o próprio ego. Então, é um ego que se enrijece. E ele vai dizer assim, existe isso, ele vai apresentar essa noção, e vai dizer assim que o que vigora nessa estrutura superegóica é a culpa. A culpa só pode existir porque o superego existe. Sentimentos estão presentes nos neuróticos obsessivos. Então ele começa a identificar que existe uma estrutura que encontra esse obstáculo no superego e cujo superego é muito forte. Ok? Avançaram comigo? Então, o ponto de partida, Freud então vai eleger o tema angústia como o causador da neurose. Estamos trabalhando primeiro com neurose, e ele vai dizer, bom, existe uma coisa
chamada angústia. Ah, porque a depressão é o mal do século XXI. A depressão sempre foi o mal da humanidade. É porque nós vivemos no século XXI. Nós não vivemos no século XX mais. Então é difícil a gente dizer que no século XX a gente tinha uma outra... nós não nos referimos àquele tempo como presente. Então é natural. Agora, a angústia é o mal da humanidade, não é do século. Pessoas se matavam no século passado, retrasado, pessoas entravam em crise existencial, pessoas se anestesiavam, pessoas se tornavam histéricas, pessoas se tornavam obsessivas, sempre. É por isso que eu gosto do Renato Mezan, quando no momento em que há um questionamento sobre se essa nossa sociedade com Édipo horizontal, se essa sociedade ela modifica o Édipo, ele fala assim, nós estamos arranhando o verniz da formação da nossa psique. A gente acha que com essas mudancinhas, essas nuances, nós vamos mudar uma estrutura milenar, de forma alguma. Então, assim, o Édipo é o Édipo sempre. Por quê? Porque ele lida com fantasias e construções que são anteriores à nossa própria humanização. Então, qual é o ponto focal que o psicanalista lida, que é uma causa não médica, nunca esqueça, uma causa não médica, e a gente lida. Freud elege a angústia como tema da clínica e da reflexão. Mas aí vem a pergunta, joia, ok, o que é angústia? Eu trouxe para vocês uma definição do dicionário da Pontalis, né? E a gente vai explorar um pouquinho sobre isso, e depois no material, na apostila que eu vou mandar para vocês, isso tudo vai estar apresentado. Mas olha lá, Laplanche e Pontalis vai apresentar Freud diferenciando as neuroses de angústia do ponto de vista, primeiro, sintomático, e do ponto de vista etiológico, a origem e a manifestação disso. Então ele vai dizer assim, bom, do ponto de vista sintomático, diferenciou Freud, tá? É o dicionário explicando Freud. Do ponto de vista sintomático, Freud diferenciou neurose de angústia da neurastenia pela predominância da angústia. Aí vem, o que é a angústia? Espera ansiosa crônica, acessos de angústia ou equivalentes somáticos a isso. Então ele vai dizer assim, existe, observa esse pequeno detalhe, parece pequeno, mas ele é chave. Ele faz uma diferença entre neurose de angústia e neurastenia. Nós já estudamos a neurastenia, essa fraqueza dos nervos. Nós já estudamos que isso aqui pertence às neuroses atuais. Elas não dizem respeito a uma estrutura. Então, o que Freud que a Pontalis está identificando em Freud aqui é de que, quando eu lido com pessoas que não têm comportamento sígnico, o significado, que a vida é vazia, que não conseguem referir-se a si mesmo como pessoas, que não conseguem enxergar o objetivo para a vida, com esse vazio existencial, eu estou lidando com pessoas que, necessariamente, a angústia estrutural não é nata desse jeito, não nasceu desse jeito, ela surgiu em determinado momento. Então, a neurastenia é diferente de uma neurose de angústia que carregará outras possibilidades. Então, a neurastenia é clínica e se embute dentro de uma das estruturas que ele vai discutir. Então, ele diz assim, de acordo com Freud isola a síndrome classicamente descrita como neurastenia como uma afecção centrada em torno do sintoma principal da angústia. Sob um fundo de excitabilidade geral, destacam-se diversas formas de angústia. Ele vai dizer assim, existe uma angústia que ele chama de crônica. Bom, o que é essa angústia crônica? Angústia crônica ou espera ansiosa suscetível de se ligar a qualquer conteúdo representativo que lhe possa parecer um suporte. Então, a angústia crônica não é ligada a um problema. Olha, a neurastenia, ela surge num ato da pessoa. Estudamos isso. A angústia crônica, ela está afeita, ela está vinculada a uma sensação de que vai dar errado. Vamos pegar a palavra da molecada, vai dar ruim, né? Vai bugar em algum momento a história das coisas. Então, assim, a angústia crônica é a sensação de que algo não está bem. Eu estou num momento feliz, estou alegre, estou com a minha família. E aí, como é que você está?
Eu estou bem, mas eu sinto que a qualquer hora o tapete vai ser puxado. E aquela pessoa não dá conta de degustar, viver aquele momento. Como é que você está hoje? Eu estou bem, mas olha, eu estou com medo, eu estou gastando aqui. Se esse dinheiro que eu estou gastando aqui fizer falta daqui a 50 anos, você não sabe se você vai viver mais um ano. Mas ia há 50 anos. Então, não há aqui uma lição de, então vamos ser perdulários, gastar, que a gente vai perceber que isso também tem a ver com a questão estrutural. Mas o que aqui é uma discussão sobre um jeito de lidar com a vida. É uma falta que não tem sentido. Então, isso a gente vai chamar de angústia crônica, espera ansiosa e suscetível de se ligar a qualquer conteúdo representativo. Como ele é crônico e não tem formato, ela está solta. Eu estava caminhando semana passada, é raro isso atualmente, né? Peguei meu cachorro, fui caminhar, vi uma multidão enorme ali na descida para o Botânico, e até comentei, acho que na outra aula com vocês, que eu falei, será que é manifestação? E aí que ele, nessa decidona, eu falei, eu vou passar aqui pelo meio da lavoura, né? Tem uma plantação ali, acho que é de milho, e eu vou passar aqui pelo meio, vi um caminho, e eu não me dei conta que eu passei do lado de um carrapicho. Gente, eu nunca vi tanto carrapicho. Uma lapada de carrapicho encheu o meu pé e a minha meia todinha de carrapicho. Eu tive que parar para tirar, espetei carrapicho no dedo. Olha, a angústia crônica é o carrapicho. Ela pega em qualquer coisa que passou nela. Então, assim, por que isso te incomoda? Não sei. Está me incomodando. Então, não há um sentido para que aquilo incomode, mas aquilo passa a incomodar. Então, são pessoas que passam a sofrer muito porque elas não são loucas. Elas sabem que o raciocínio delas, o pensamento delas é irracional. Mas aí elas precisam achar uma solução para conviver com isso. Então, nesse caminho de angústia crônica, por ela não ter um nome, por ela não ser de alguma coisa, ela é muito mais forte, porque ela é uma angústia por qualquer coisa. Se eu tenho medo de rato, de barata, joia, eu tenho medo de rato, de barata. Basta eu evitar a barata. Tem vários pacientes que têm medo de barata. Então, e aí a gente traz até a brincadeira, que a barata é o medo do feminino. Alguns podem questionar ou não, isso é meio poético, eu trago algumas discussões sobre essa teoria, algumas músicas, alguns rituais, tá? Dá pra gente brincar um pouquinho com isso. Mas o medo da barata é o medo do feminino, e o medo do rato é o medo do masculino. Né? O medo da barata está escorado na questão da mãe, o medo do rato está escorado. Bom, isso ainda é uma discussão, uma fantasia, a teoria? Não, é uma metapsicologia. São brincadeiras do cotidiano que a gente vai identificando no consultório. Discutíveis, né? Falíveis. Mas, se eu tenho medo de algo, está perfeito. Se eu tenho medo de barata, basta eu dedetizar minha casa, o tempo todo ficar olhando, estou aqui dando aula, fico olhando, será que tem uma barata aqui? Será que tem uma barata ali? Né? Está controlado. Eu estou no mundo controlado. E se eu tenho medo de quê? Não sei, eu tenho um temor. Vai acontecer alguma coisa. Eu sinto que o universo, Deus, diabo, quem for, está contra mim. Então, essa sensação é insuportável. Então, para eu suportar essa angústia, eu passo para o próximo passo, que agora é o que a gente chama que Freud chama de angústia pura. Angústia crônica, insuportável. Ela está solta no ar. E o que é a angústia pura? Como, por exemplo, o pavor noturno, acompanhada e substituída por diversos equivalentes somáticos, vertigem, medo de altura, dispneia, falta de ar, perturbação cardíaca, taquicardia. Olha, percebe que os princípios do síndrome de pânico? Exsudação, sudorese, começa a suar muito. Quer dizer, esses fenômenos. Então, a angústia vai para um plus, né? Ela aumenta, ela muda de nível. Agora ela não é por qualquer coisa. Ela me traz sintoma. E ela, ao ser sintomatizada, agora eu consigo enxergar lá dentro de mim. Olha, a base do TAG. TAG, uma doença nova. Doença nova, Freud lidava com seus pacientes que tinham todo esse comportamento, transtorno de ansiedade generalizada, aquelas pessoas que chegam no pronto-socorro em desespero, sem ar, e o médico, que coitado do médico pode fazer com uma causa não médica? E ele só é coitado se ele der um diazepam para aquele paciente e falar, agora você vai procurar terapia. Mas se ele falar assim, olha, toma esse diazepam e procura um outro médico para ele te passar
remédio controlado, ele é o irresponsável e não conhece da psique humana. Identifica o ser humano apenas como um pedaço de carne e com química e com hormônio. Aí ele é alguém cuja formação falhou em algum momento da sua formação. Gente, e tem muitos assim. Uma vez eu vendo uma reportagem, um jornal nacional da vida, aí no Fantástico, não me lembro, isso faz uns 20 anos, e era um médico do Hospital das Clínicas falando sobre depressão. E ao falar sobre depressão, eu falava, bom, agora ele vai falar sobre a terapia. Eu estava iniciando minha formação em psicanálise, e ele fala, existe cura para depressão. É farmacológica, é tomar remédio. E o repórter fala, mas tem outro caminho? Não, só tem esse caminho. E aqueles que não aderem a isso, eles são fadados a sofrer a vida toda. Como assim? Ele invalidou toda a evolução da psicanálise, da psicologia, das técnicas que existem, das percepções, porque não tem teste duplo cego? É isso? Porque não é cientificamente provado? E aí voltamos àquele ponto. Psicanálise é teoria? A psicanálise é ciência? Aguardem essas perguntas. E aí tem o terceiro nível, né? Temos angústia crônica, angústia pura, que agora já está no corpo, e agora temos o terceiro ponto, a angústia se torna fóbica. Então, o afeto de angústia, não esqueçam da palavra afeto, aquilo que me afeta, toca, vincula. Pensem na palavra velcro, ou pensem na palavra carrapicho, ou pensem na palavra imã. Afeto é aquilo que traz um empuxo para mim. Afeto não é o carinho. Né? Esse conceito de afeto, carinho, ele é trazido pela análise transacional como um pertencimento. Não é sobre isso que está sendo falado. É afeto, velcro, carrapicho. Aquilo que o afeto de angústia, né, esse empuxo a me angustiar, se acha ligado a uma representação. Agora não é mais solto, não está preso ao minha sensação, mas ela tem agora uma figura. Agora ela é a barata, agora ela é o rato, agora ela é a ponte, agora ela é o elevador, agora ela é o vizinho, agora ela é o chefe, agora é a esposa, é o esposo, é o filho. Cada vez que eu vejo fulano, nossa, meu coração fica aqui, eu não sei, parece que aperta o peito, acho que o fulano fez um trabalho para mim, acho que o fulano... sabe, aí a pessoa começa a construir um ritual para aquilo, para explicar aquela sensação, mas agora ela tem uma imagem, basta ela se afastar dessa imagem. Eu me lembro de um paciente que morava numa rua onde uma pessoa havia estuprado. Imagina esse quadro. O estuprador morava na mesma rua. Ela tinha sido estuprada quando criança, e agora ela tinha que encontrar o estuprador, que foi preso, cumpriu pena, voltou a uma cidade pequena, está ali. E ela não pode mudar daquela casa, porque a cidade é pequena, tem poucas ruas. Qualquer lugar que ela for, ela vai encontrar com esse personagem. A vida dela está subjugada aqui a viver uma angústia. E agora essa angústia... podia ser por qualquer tipo de agressão, depois virou um sintoma no próprio corpo, e agora tem um local, tem uma pessoa, é aquela pessoa. Então, ela dava volta no quarteirão para não passar. Se ela tivesse que ir na casa do outro lado, ela dava volta pelo outro quarteirão para chegar no outro lado, para não passar em frente à casa desse personagem. A gente conseguiu demover ela toda essa sensação, de enfrentar isso. Hoje ela passa por frente dessa pessoa, até a cumprimenta, sem problema nenhum, entende que isso já está passado, e ela conseguiu ultrapassar todo esse momento. Mas olha, o afeto de angústia se acha ligado a uma representação, mas sem que se possa reconhecer nessa um substituto simbólico de uma representação que é recalcada. Quer dizer, vamos brincar com a história da barata, tá, ou do rato. Apesar de agora o paciente, o analisando, ter medo de barata, doentio, de barata, ele tem medo daquilo, mas ele não vincula, ele não consegue saber o que a barata representa, ele perdeu esse caminho das pedras. E eu sempre coloco nas aulas um conto de fada interessante que nos ajuda a compreender isso. Lembra do Joãozinho e Maria que saem para a floresta e jogam pedrinhas para identificar o caminho? E aí quando eles querem voltar, basta seguir o caminho de volta, né? Então tem as pedrinhas que identificam o caminho. Agora tenta imaginar o Joãozinho no dia em que ele jogou pão, porque ele estava sem pedrinha. E ao jogar pão, os passarinhos comeram pão. É mais ou menos isso aqui, né? A brincadeira simples que a gente pode fazer para compreender o que Freud, a definição do ponto traz sobre essa discussão.
Eu tenho assim, A me leva a B, B me leva a C, C me leva a D, D me leva a E. Fácil, né? Eu quero... Agora eu tenho E. Mas por que eu, né? Vamos colocar aqui, vamos chamar isso aqui de A maiúsculo. Por que esse A é igual a E? O que o E... Por que o E refere-se a A? É como se, por exemplo, vamos pegar aqui uma genealogia, né? Meu avô gerou meu pai gerou eu gerei minhas filhas, né? Minhas filhas gerarão netos, espero, né? Netos, assim por diante. Então vamos imaginar agora, todos têm um sobrenome Marçal. Mas por que você se chama Marçal? Porque eu sou filho do fulano, do Beltrano, papá, até eu chego na origem. É fácil, só eu voltar, não é? Agora imagina a seguinte cena. Eu tenho A, eu tenho D, eu tenho E. E eu não consigo entender qual é a diferença entre E e A. Eu perdi o caminho. Os passarinhos comeram esse pãozinho, eu não sei voltar. Então, por que fulano tem medo de barata? Está perdido, a conexão está perdida. Existe um caminho. Foi construído um processo de deslocamento, um processo de projeção. Aquela barata tem algum sentido, alguma coisa mnemônica nela, alguma coisa que levanta a memória de uma cena proibida, dolorida, machucada. Mas o caminho está perdido, não tem símbolo. E quem assistiu Jurassic Park vai lembrar bem do que eu estou falando, né? Aquela teoria quando eles, na questão da busca do DNA dos dinossauros, alguns caminhos haviam se perdido, e eles reconstroem com répteis atuais. No Jurassic Park eles mostram essa forma científica de resolver um problema. O que Freud vai depois na parte clínica perceber é que nós precisamos construir histórias para os nossos pacientes. Compreender o todo, para que, compreendendo o todo, nós possamos preencher pedaços. E esses pedaços não precisam ser verdadeiros, eles precisam trazer pedaço da verdade. Vamos trazer a linguagem para o nosso período covidiano, né? Cepas, nós precisamos lembrar o vírus, né? Como se fosse uma vacina, onde agora eu posso construir um caminho artificial. Talvez eu não consiga fazer isso aqui, ó. A me leva a B, B me leva a C. Mas talvez eu consiga... A me leva a F, que eu inventei, não existe, e que me leva a G, que me leva a H, que consegue me levar a D. Eu faço um outro caminho e o paciente consegue dar sentido. Por isso que eu mencionei na aula anterior, que eu não gosto da palavra ressignificar. Por que eu não gosto da palavra ressignificar? Porque eu não tenho que dar um sentido novo. Eu tenho que significar. Eu tenho que dar sentido. Porque só tem sofrimento e angústia quando as coisas não têm sentido. Por que eu tenho medo da barata se é um bichinho tão frágil? Eu vou lá e piso nela. Gente, eu não tenho medo de barata, tá? Não façam análise, eu mato a barata com a mão. Claro que eu lavo ela depois, né? Mas não põe um rato da rua perto de mim, não, que eu não saio correndo porque eu tenho vergonha de sair correndo. Mato o rato, né? Mato, tranquilamente, para não passar vergonha, só por isso. Mas se você falar, tem um rato ali, tem alguém para matar o rato, deixa ele matar, ele tem o privilégio de ir lá e matar o rato, sem problema nenhum. Então, o problema com a figura paterna e não materna nesse sentido, talvez, né? Bom, vindo para a realidade, saindo da brincadeira, né? Então, olha só, alguns autores como Manuel Tosca-Berlin, sociólogo e psicanalista, diz assim, Freud não tem uma teoria. Olha só, Freud está oscilando aqui da histeria e caminhando para a obsessão e está trazendo conceitos novos. E aí vem a discussão. Qual é a teoria do Freud? Qual é a teoria psicanalítica? Tem gente que acha que tem que existir uma teoria fixa, rígida. E aí entra o grande problema da psicanálise. Problema ou virtude? A psicanálise não tem uma teoria, ela tem paradigmas, ela tem ditames, ela tem limites. É por isso que em 1914, Freud precisa escrever um texto, que é o primeiro texto que eu analiso com vocês na formação de vocês, que fala sobre a história da psicanálise, do movimento, a história do movimento psicanalítico, onde Freud afirma e diz assim, olha, a psicanálise não pode ficar tão solta, porque senão ela vai ser qualquer coisa. E tudo que é qualquer coisa não é nada.
Então, nós precisamos de dizer o que é psicanálise e o que não é psicanálise. Mas o fato de dizer o que é psicanálise e o que não é psicanálise só me traz nortes. Qual é a busca? Então, nós percebemos que a psicanálise, ela é, nesse sentido, desde que ela caminhe no leito do rio psicanalítico, ela é fluida. Então, nós não vamos ter uma voz única. Você vai escutar um autor, você vai escutar um Lacan, você vai escutar um Bion, você vai escutar um Winnicott, você vai escutar uma Melanie Klein, você vai escutar uma Anna Freud, você vai escutar um Erickson, você vai escutar vamos pegar Brasil aqui, um Forbes, você vai escutar um Caligares, um Joel Dó, um Bierman, você vai escutar esses homens e talvez eles não falem a mesma coisa. Isso não os torna menos psicanalistas, porque a psicanálise ela é construída na clínica, no atendimento, nos estudos de caso. É por isso que participar de colóquios, gente, eu coloquei para vocês o link do colóquio, façam inscrição no colóquio, é gratuito, né? Eu não vou poder participar, é uma tarde inteira, gravem, escutem depois, porque no colóquio você vê vários psicanalistas apresentando seus seminários, e vários psicanalistas com certo renome, com livros lançados, que trarão algumas discussões mais tópicas. A psicanálise é construída disso, de ficar escutando, de participar de congresso, de ficar lendo livro, de ter grupo para discutir. Se você encontrar um psicanalista que é autônomo e tal, eu sou psicanalista. Quando você se formou? Há 20 anos atrás. O que você fez depois disso? Não, só estou atendendo. Ele é um terapeuta. Psicanalista não, psicanalista está em grupo, psicanalista está com seus colegas, está discutindo, e psicanalista não aceita na discussão psíquica, tá? Essa palavra, isso não existe para psicanálise, dogma, doutrina, né? Isso nos remete, não é a doutrina religiosa, mas também a questão religiosa, a doutrina do direito. A psicanálise não caminha, é desse jeito e acabou a história, sabe? O psicanalista que diz desse jeito e ponto final, ele perdeu algum episódio na formação dele, na percepção de que a psicanálise é isso aqui, gente. Olha, ela é a metapsicologia. E é por isso que a academia não dá conta da psicanálise. Não é porque a academia é incompetente ou porque a academia é inferior, é superior. É porque a academia precisa de um corpo. Ela precisa de uma régua, de uma métrica. Ela precisa disso. Do contrário, ela deixa de ser academia. A academia trabalha com pesquisa, com extensão, com discussões de caso, com apresentação de teses. Esse é o caminho da academia, é super maduro e necessário. A psicanálise está num outro prisma, num outro ângulo, onde eu discuto com os meus pacientes, sobre os meus pacientes, com os meus colegas. Então, nessa construção de eu discutir com os meus colegas, eu vou construindo uma teoria, um arcabouço teórico. Então, é por isso que quando o Berlin, que vai falar sobre a psicanálise, assim, Freud não tem teoria, pois a teoria dá uma ideia de estabilidade, coisa que Freud não tem. E diz ele, Freud tem metapsicologia, mas não teoria. Então, quando vocês ouvirem o nome teoria psicanalítica, não entenda no sentido pleno da palavra. A gente usa o nome teoria psicanalítica porque não temos outro nome. A psicanálise, nesse sentido, a psicanálise ela é única. Vocês vão perceber muitas outras escolas psicológicas onde a teoria está montada. Ela tem alguns avanços, algumas descobertas, mas de uma teoria pronta. Pega Adler, está ali, é aquilo. Você melhora, agrega mais, tem mais experiência, prova aquilo que Adler disse. Pega Reich, você melhora, tal. Pega o Berg, da análise transacional. Pega a Gestalt, pega qualquer teoria psicológica. Ela é aquele teórico que está melhorando. A psicanálise atingiu um outro mundo. Freud trouxe apenas nortes, discussões. Freud quebrou essa unicidade do ser humano. Freud tira o ser humano do centro de si mesmo. Diz assim, olha, quem manda em você é uma instância sua, do qual você nem tem controle, e que não tem valores. Não é porque é imoral, é porque o campo da moral não está dentro dele, o campo da moral é externo a ele. Ele é um ser desejante, você é um ser desejante que está sempre num caminho da insatisfação. E o único caminho para conter isso é contendo, a palavra é essa. E só que no momento que você contiver o seu desejo, você estará fadado a não ser feliz. E Freud é decepcionante nisso, porque ele diz assim, o conceito de felicidade, isso é Freud, o conceito de felicidade é uma utopia, uma impossibilidade nessa nossa vida.
Por quê? Porque eu nunca vou poder ser feliz. Porque sempre eu terei um não. Sempre eu terei um limite. Se eu estiver pleno nos meus desejos, eu posso morrer. Alguém que eu amo pode morrer. Um projeto que eu criei, de repente, ele muda o sentido, não era bem aquilo que eu queria. Então, assim, sempre eu lidarei com um mal-estar. São questões psicanalíticas. Então, assim, isso não são dogmas, são paradigmas. Existe algo dentro de mim do qual eu não dou conta. Não dou conta porque eu não consigo carregar. É porque eu nem sei o que é. Existe um conceito de representabilidade. Então, esse conceito todo é de Freud. E aí vem a pergunta, joia, Orlando, ok, o que é isso? Metapsicologia. Metapsicologia, vou pegar uma definição aqui do Garcia Rosa também, Luiz Alfredo Garcia Rosa, ele diz assim, ele escreve isso em Metapsicologia Freudiana, volume 3, menciona que Freud muito se incomodava com o fato de Adler, percebam o que ele vai dizer, Adler ter pretendido dar uma explicação para todo e qualquer comportamento humano. Olha a psiquiatria aí. Fulano agora pega o celular, não sai da frente do celular. Então nós temos agora uma doença com esse nome. Não, agora fulano fica fixado só no Instagram, no Facebook. Temos uma doença para isso. Isso é Adler, criticado por Freud. Olha, agora eu vou falar o que o Garcia fala, né? Freud se incomodava com o fato de Adler ter pretendido dar uma explicação para tudo e qualquer comportamento humano, pois isso contrariava demais a proposta, que era que jamais pretendia oferecer uma teoria completa da atividade mental humana. Então, nunca, isso é o Garcia falando, né, Garcia Rosa, nunca Freud pretendeu dar uma resposta para tudo. Mas Freud explica tudo. Não, ele nem teve essa pretensão, porque a pretensão dele era dizer assim, o mundo psíquico é tão infinito que eu não consigo abranger todas essas possibilidades. Então eu vou na clínica, e é por isso que eu preciso de estudos de caso, preciso dos colegas para a gente estar discutindo casos. Na clínica eu vou amadurecendo a teoria. A Sinara diz assim, será então que em vez de teoria uma presença e uma prática psicanalítica? Exatamente, é bem isso. Então o que nós temos é você está chamando de presença, e a gente pode chamar grupos de discussão teórica, uma metapsicologia, e a prática, que é a clínica. Sinara, está perfeito, você usou outras palavras, mas é exatamente isso, né? Então, nós temos uma discussão teórica, apesar de não ser uma teoria fechada, então, é uma metapsicologia, e uma clínica psicanalítica. Então, o que dá escuro? O que apoia? A psicanálise não é fundada em construção de tese, e agora eu começo a fazer um experimento científico para provar isso. Porque eu não consigo provar no viés psicanalítico a existência do inconsciente. O próprio inconsciente, quando provado pela... Até eu estou em falta com um grupo a Milena, que propôs um grupo de supervisão, a gente discutir sobre a neuropsicanálise, né? E na minha correria, que eu estou mexendo com os meus vídeos, preciso mexer com a página, preciso deixar passar material para vocês, e nisso aí eu não tive tempo de ver mais sobre isso, mas quando você trabalha conceitos como da neuropsicanálise, você está trabalhando com conceitos da neurologia, da neurociência, que vai poder agregar aquilo que já era conceito da psicanálise, que é descoberto no divã, né? O prazeroso, o lindo, o poético da psicanálise é exatamente de você não ter a segurança de que o ser humano é um ser estável. Ele não é, ele é instável. Então você constrói sua teoria, seu arcabouço, né? Você tem que interpretar sonhos. Como é que você aprende interpretações? Interpretando, ouvindo o sonho dos seus pacientes, ouvindo o seu próprio sonho, ouvindo o sonho dos seus colegas. Como é que você aprende a atender alguém atendendo? Como é que você aprende a ajudar alguém a resolver os seus problemas, ajudando alguém a resolver os seus problemas? E enfrentando você mesmo, porque toda vez que você ajuda alguém a resolver os seus problemas, você elabora os seus próprios problemas. Então, o que o Garcia Rosa está colocando é isso. Isso é um conceito da psicologia. A psicologia, ela tenta unificar, abarcar, explicar tudo. A psicanálise não tem essa pretensão. E por isso, por não ter essa pretensão, por algumas psicologias, a psicanálise é tratada como fraude. Então, de vez em quando eu vejo uns postzinhos, porque sai um artigo que a psicanálise não tem efeito, a psicanálise é uma fraude, a psicanálise...
Isso acontecia desde a época de Freud, isso vai continuar acontecendo. Só compreende e aceita a psicanálise o psicanalista. Aquele que não é psicanalista e é um psicólogo que trabalha com cognitivo comportamental, com a gestalt terapia, com o humanismo, com o adlerianismo, com esses conceitos, eles são psicólogos que trabalharam com essa vertente. Nós teremos psicólogos, psicanalistas, mas olha, eles não são psicanalistas, psicólogos, são psicólogos, psicanalistas, como temos filósofos, psicanalistas, médicos, psicanalistas, engenheiros, psicanalistas, professores, psicanalistas. Mas a formação deles não os torna mais ou menos psicanalistas. No entanto, a clínica a que eles são submetidos e se submetem à supervisão, não é de uma pessoa, a psicanálise não tem guru, não tem um totem, não tem uma pessoa, um grande sábio, é a discussão, por isso que a supervisão é de um grupo que cria uma visão maior, supervisão é isso, eu crio uma visão maior, muitas vezes eu estou focado num campo e eu levo para os meus colegas enxergam ângulos que eu não enxergava, me apresentam soluções que eu não estava vendo, isso é supervisão. Eu tenho o meu supervisor. Bom, aí é da minha angústia, dos meus processos transferenciais. Aí eu não preciso só de uma supervisão do grupo, mas do meu terapeuta, daquele que me acompanhou no meu processo de amadurecimento, eu preciso recorrer a ele, ou alguém que eu coloquei nesse lugar de sujeito suposto saber. Então, o Garcia Rosa está colocando isso. A psicanálise não é uma psicologia como as outras demais psicologias. Freud, então, tem a concepção de ciência, né? Tem uma fala aqui, eu era freudiano e não sabia. Bem isso, Sinara, bem isso. Com certeza, eu atesto embaixo. Freud tem a concepção de ciência muito dinâmica, né? Aliás, a concepção de ciência de Freud, diga-se de passagem, é muito moderna em si. Por quê? Olha só, Freud, ao contrário de querer ter a verdade sobre tudo, dizia sempre para fazerem questionamentos sobre sua interpretação dos fatos. Quando você chegar com a afirmação, questiona isso. Interessante que isso é um pressuposto. Quando vocês assistem o filme Guerra Mundial Z, esse filme também dá para a gente extrair algumas coisas dele. E é bom assistir agora, na época de pandemia, Guerra Mundial Z várias vezes, né? Mas quando você assiste Guerra Mundial Z, tem lá por que Israel conseguiu identificar a doença do vírus mais cedo do que os outros. E eles falam do 11º conselheiro, quer dizer, você tem um grupo de unanimidade, sempre que você tiver uma unanimidade, você elege uma pessoa para que ele lute contra. Então, por exemplo, se você sabe que o azul é azul, e todo mundo aqui, qual é essa cor aqui? Azul, 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 azul. Bom, então agora alguém aqui vai ter que juntar argumentos para provar que isso aqui não é azul. Mas, gente, é muito idiota. Não, é porque a unanimidade nos obscurece. Isso é um princípio que Freud vai trazer. Se esse é um princípio judeu, eu já não sei dizer isso para vocês. Mas, assim, por Freud ser judeu, traria uma herança, a gente vê essa discussão nessa ficção, mas o princípio da psicanálise é de que sempre temos que ter o chato, o que discorda, o que questiona, o que faz o advogado de acusação ali, que tenta desmontar os argumentos. Para quê? Para que a gente amadureça. Isso é um princípio da dialética. Nós vivemos um mundo atual, né? E ridículo em termos de alguns cientistas, né? Esses cientistas que, na verdade, são só políticos que estão usando a ciência, e eu fico triste quando eu vejo um cientista, e eu coloco nesse pacote a minha tristeza pelo Christian Dunker, que eu gosto muito, gostava, não gosto ainda, né? Das falas dele sobre a psicanálise, sobre Lacan, e ele acaba trazendo os envolvimentos com política ridículo. O psicanalista não precisa se colocar nesse lugar, né? Não é o nosso lugar. Mas, olha, quando você coloca ciência igual a dogma, no mínimo você tem uma pessoa com quem você vai brigar muito, que é o Karl Popper, onde ele trabalha a questão da falseabilidade. Ele diz assim, o que diferencia ciência de religião? Porque religião tem dogma. Deus existe, ponto final. Você pode chegar para uma religião teísta, né? Porque existem religiões ateístas, né? O budismo é ateísta. Você pode chegar para religiões teístas e discutir, me prova que Deus existe, essa coisa toda. Você pode discutir, mas é um dogma, acabou. Se Deus não existe, perdeu-se o propósito daquela religião.
Então, existem... você pode discutir para amadurecer, para convencer o outro, e o objetivo é esse, convencer o outro. Mas você parte de um patamar, de um local. Isso é dogma, isso não é ciência. E o que Karl Popper vai dizer assim, só a ciência quando eu puder questionar. Se eu disser, ó, eu vou brincar agora, não sou terraplanista, tá, gente? Senão daqui a pouco, Orlando é terraplanista. A Terra é redonda. Mas, olha, se eu advogasse a causa que a Terra é redonda como dogma, eu fecharia todas as possibilidades de discutir que talvez ela fosse achatada. E vocês sabem que ela não é totalmente redonda, né? Os mares, a lua, eles achatam um pouco os oceanos. Então, quando eu vejo um formato redondo, o estrito senso, ela dá uma achatadinha. Percebe? São brincadeiras simples, mas onde o Popper vai dizer assim, eu não posso fechar, porque se eu fechar, acabou, ali morreu a ciência. Se eu disser assim, ó, assim, o homem veio do macaco, fechei nisso, virou religião. Deus não existe, porque o mundo foi criado por uma explosão, virou religião. Agora, se eu disser, olha, existe uma teoria de que Deus não existe, como existe uma outra teoria de que Deus existe. Então, quando eu trago para esse campo, aí eu tenho ciência. A ciência só flui, só caminha onde há a liberdade de eu pensar besteiras, inclusive, de questionar o que não pode ser questionado. Se eu chegar e dizer, olha, não existe... Olha, gente, assista um filme maravilhoso, com M maiúsculo, chamado Einstein e agora o segundo nome deu uma falhada na memória aqui, mas acho que é Eddington. Né? Eu mando o trailer para vocês, se vocês me lembrarem. Acho que é Einstein e Eddington. Eddington é um cientista, professor universitário inglês, e Einstein é o alemão. E aí mostra por que a teoria da relatividade tem sucesso e por que a genialidade de Einstein ressalta, mas porque Eddington, apesar da genialidade, ele não aparece tanto. Então, Einstein propõe questionar Newton. E numa academia onde todo mundo era inquestionável, não, Newton era Deus ali naquela questão teórica. E Einstein se propõe a pensar diferente. E esse ato de pensar diferente, para aqueles dogmáticos, isso deixa de ser ciência. Voltando para a psicanálise, senão a gente se envereda aqui para a teoria do conhecimento ou epistemologia, quando a gente começa a discutir psicanálise, estamos lidando com aquilo que é chamado pelos próprios psicanalistas como metapsicologia. É uma fenomenologia, é uma discussão do fenômeno. Eu não consigo atingir o número, o conceito em si. E isso está dentro de toda a construção teórica, porque eu não consigo me conhecer. Eu consigo construir o olhar que criaram de mim e que agora eu consegui criar a partir do outro olhar sobre mim. Então, dizia ainda que sua interpretação dos fatos, seu Garcia Rosa falando ainda, era sobre os fatos clínicos que ele conhecia e que, portanto, se faz muito importante para o clínico, olha esse Sinara, se não é bem o que você colocou, para o clínico fazer a distinção entre uma fenomenologia, ou seja, aquilo que ele vê, que ele percebe, que ele interpreta. Então, eu, psicanalista, ao atender uma pessoa, eu não tenho a verdade sobre essa pessoa. Eu tenho aquilo que eu estou interpretando sobre aquela pessoa. E é por isso que eu posso fazer terapia com um terapeuta, e de repente eu vou para o outro tem uma outra percepção. Eu atendi uma pessoa, que já tinha passado por algum tempo com a psicanálise com outra pessoa, e ela chega para mim e fala assim, pois é, eu, assim, com esse meu comportamento histérico, eu olhei assim, histérico? Sim, foi essa a percepção que você teve na sua outra análise? Sim, percepção, eu sou uma pessoa histérica, completamente histérica. Falou, olha, não sou uma autoridade acima do seu antigo terapeuta, mas eu acho que houve algum deslize, alguma não percepção, uma interpretação que a gente vai validar. Talvez você seja e talvez eu, mas você é completamente obsessiva. E hoje eu percebo com clareza um paciente é obsessivo, completamente obsessivo. Então, houve um engano, não sei se a palavra engano seria correta. Naquele momento, talvez é o que tenha sido elaborado. Talvez aquela pessoa tenha tido a oportunidade de se demonstrar na minha clínica, comigo, de forma obsessiva, e não tenha tido espaço com outro terapeuta para isso. E por isso foi identificado como histérico. Percebem? O próprio analista consegue, de alguma coisa, falsear o próprio diagnóstico. O conceito de falseabilidade é o conceito de possibilidade de existir ciência.
Quando alguma coisa não for mais falseável, ele é religião. E aí vocês vão descobrir que algumas psicologias viraram religião. Vocês vão descobrir que um grupinho do cognitivo comportamental se tornam religiosos, porque é assim que funciona, é desse jeito que funciona, não funciona de outro jeito. O que você... Eu sou bipolar. Mas não é bipolar. Isso eu escutei de um paciente que conversou com o médico diz assim, olha, o médico disse que eu sou bipolar. Um atendimento, uma sessão com ele. 20 minutos de consulta. Diagnóstico fechado, medicamento dado, agora vamos fazer o ajuste do seu medicamento. Bipolar. Pode ter acertado? Pode ter acertado. Brincando com a figura de linguagem do relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia. Então, o fato de acertar, né? Merleau-Ponty vai dizer assim, que é um filósofo francês, estudando a psicanálise e a psicologia, diz que a frase genial que diz: uma boa descrição é quase que uma interpretação. Se eu consigo descrever meu paciente, eu estou interpretando ele. Freud é muito cuidadoso na descrição dos fatos e faz uma descrição cuidadosa da sintomatologia da neurose de angústia. Descreve distúrbios respiratórios, cardíacos, parestesias, entre outros, com rigor de um médico. E nos mostra que ele é muito mais cuidadoso com os fatos e muito mais cuidadoso para descrever o que está diante deles. É de Freud a frase que é: não se precipite em descrever seu paciente, em interpretar, em dar a estrutura dele. O diagnóstico é construído construindo. E aí vem o texto que nós vamos discutir hoje, né, diante desse prenúncio, que é a neurose obsessiva. O texto foi escrito em 1894 e 95, e nesse texto nós temos 3 capítulos que a gente vai trabalhar, que é o nosso assunto do nosso próximo encontro. Ele vai dizer sobre, primeiro as neuroses de defesa, vai ser bem rápida a discussão sobre isso. Depois, as obsessões e fobias. Então, o processo de obsessão e o processo fóbico, a diferenciação daquilo que é histérico e daquilo que é obsessivo. E aí o terceiro, que é o que mais vai interessar para a gente nesse ponto, que é a natureza e os mecanismos da neurose obsessiva. Isso vai estar no texto, se quiserem depois anotar, na página 99 a 110 do texto que eu vou mandar para vocês, que é o texto do próprio Freud. Então, na página 99 a 110 é a ênfase do nosso próximo encontro, onde a gente vai falar sobre isso. As neuroses de defesa, no início desse livro que eu vou mandar para vocês, a discussão dele é histeria, é um repisar, é um refalar sobre o que é histeria. Ele começa a dizer assim: na histeria existe uma divisão da consciência, né? E na visão, aí ele vai dizer toda a evolução do processo hipnótico, como é que existe uma divisão, a pessoa está imbuída, envolvida numa fantasia, e ela vive uma vida que não é a vida consciente dela, ela vive matizada, montada, estruturada por algo que nem ela sabe que é. Ela carrega com ela uma história, e onde ela estiver, a história é daquele jeito, por isso o histérico em casa. E aí quem assistiu a minha live ontem com a Viviane vai lembrar bem disso. A pergunta da Viviane é: como é que se constrói um abusador? E como é que não se constrói abusado? Né? Como é que se constrói essa figura de assédio moral no trabalho? E aí eu colocava que nós carregamos, as pessoas carregam para si as suas próprias fantasias. O abusador já tem a fantasia de, tendo sido abusado, agora precisava, para não sofrer a dor de abusador, só existe o caminho de ser abusado. Para não sofrer a dor de ser abusado, só existe o caminho de ser abusador. Então, ele levará isso para um contexto. E aí nós falamos um pouco sobre essa questão. Nós não temos uma teoria da psicanálise trabalhista, que trabalha o conceito de assédio moral. Nós temos a teoria dos vínculos, nós temos a teoria da fantasia, nós temos a percepção de que as pessoas carregam uma vida para onde elas estiverem. A forma como eu me vinculo com minha mãe e meu pai será a forma como eu vou me vincular com a minha esposa, com o meu sogro, com minha sogra, com os meus filhos, e que será a forma como eu vou lidar com os meus vizinhos, que eu vou lidar com os meus colegas de trabalho. Então, se eu preciso consertar algo, eu não posso ir naquele local e consertar. Eu posso usar o local como gancho, como repuxo.
Eu me lembro de uma paciente que vem para mim, e ela vem para mim exatamente com uma frase, até me lembrei do Caio na sessão de terapia, onde a mulher chega para ele e fala assim: vim aqui para você me ajudar a me matar, não vim aqui para você me ajudar a não querer morrer. Quem assistiu a quarta temporada vai lembrar disso, onde ele fala isso. A mulher fala assim: vim aqui para você me ajudar a me matar. E aí ele: não vim aqui para você me ajudar a não querer morrer. A paciente chegou para mim e disse: vim aqui para você me ajudar a me separar. E eu perguntei: mas você já tentou separar do seu marido? Já tentei. E não conseguiu. Não consigo. Mas quero... E aí ela traz os motivos para se separar. E eu falei: bom, você só vai estar preparada para se separar desse marido o dia que toda a angústia que você tem pelo seu pai cessar e você der conta de se separar do seu pai. Porque as histórias estão presas, né? A história estava presa. E a cada dia isso só se confirma como verdadeiro. Cada pessoa completamente presa à história do pai e da mãe, aquilo que precisava ser resolvido, um fantasma que acompanha. Freud identifica isso na neuria, nesse início desse texto, nas páginas iniciais desse texto, na página... Isso está lá entre a página 24 e 39 do texto Neurose Obsessiva. Né? Tá, o volume, quem tem as obras de Freud é volume 3, Principais Publicações Psicanalíticas, volume 3, página 24 a 39. Ele começa a dizer isso. O histérico carrega isso. A consciência dele é dividida entre consciente e inconsciente. Agora, lembra, Freud está teorizando sobre histeria no período antes da discussão sobre as pulsões. Cuidado, que ele ainda está na discussão da catarse. Então, não vamos pegar esse Freud jovem e esquecer que ele amadureceu muito dessa teoria. Então, ele vai discutir sobre as degenerações do indivíduo, ele vai dizer assim: olha, as pessoas dizem, olha como é que Freud humaniza a situação, dignifica o paciente. Assim, as pessoas acham que os histéricos são pessoas degeneradas, são pessoas histéricos, tá, gente? Daqui a pouco ele entra em obsessivo. E ele diz assim: não são pessoas degeneradas, são pessoas que têm uma outra forma de ver o problema. E nós precisamos entender com eles, entrando no mundo deles. Eu falo, outros dizem que estão sob transe hipnótico constante. Né? Aquilo que vocês veem naquilo que é chamado hoje de hipnose transformacional, que é o eu esqueci o nome do hipnólogo, até postei para vocês o curso que ele estava dando, para quem quisesse conhecer mais de hipnose, ele estava dando uns workshops gratuitos. Então, essa discussão do Romani, que o Romani traz, é a discussão antiga de Freud, quando ele fala assim: olha, todos os hipnólogos daquele momento identificam que todos estão num estado hipnótico. Janet já falava sobre isso, né? E ele vai dizer assim: é na histeria de defesa em que ele vai se concentrar. Agora, Freud foca, ele vai dizer assim: é esse mecanismo particular de defesa que lhes interessa nas neuropsicoses em geral. Ele afirma sua crença em oposição à de Janet, de que a histeria de defesa é adquirida. Ele diz assim: não há uma aquisição de uma defesa diferente, e nem há um resultado de uma hereditariedade. Você não tem uma histeria como hereditária e você não tem uma histeria como uma construção do agora. O que você tem é uma defesa do ego dessa pessoa. Então, Freud agora começa a afirmar essa postura da neurose a partir da histeria. Né? Eu vou ler para vocês um trechinho do que ele fala assim: em vez disso, a causa da histeria de defesa nesses pacientes deve ser encontrada em uma ocorrência de incompatibilidade que ocorreu na sua vida ideacional. Então, ele diz assim: existe uma ideia, uma fantasia, e essa é a palavra que Freud vai trazer para a nossa construção teórica, né? Existe uma fantasia e o histérico, o neurótico, ele sempre caminhará na fantasia dele. Então você tem sua própria fantasia. E quando você confronta essas duas fantasias, elas não dão certo. Por quê? Porque a sua fantasia de mundo é diferente da fantasia do outro. Agora, quem detém a verdadeira fantasia? Ela existe, o real é acessível. É isso que ele está colocando, né? Uma ideia, diz ele, que é incompatível com o seu ego. Então, assim, na fantasia do histérico, o que ele deseja não pode ser satisfeito. Então, ele vai colocar isso, né?
tratada através de um mecanismo de defesa específico pela neuropsicose, que ele discute nesse artigo. Pelo menos no caso da histeria feminina, essas ideias são geralmente de natureza sexual. Nesse momento, Freud está vinculando tudo à questão da sexualidade, né? Ele vai dizer, tudo isso acontece na vida ideacional do paciente, e aí ele traz a noção, o conceito de moção sexual. E ele vai dizer assim, pelo menos no caso da histeria feminina, essas ideias são geralmente de natureza sexual. O que é moção sexual? Acho que eu tenho aqui a frase, ele diz assim, Freud vai mais longe, argumentando não é apenas a histeria, mas a obsessão e a psicose, e que compartilham a mesma característica, como era o fracasso, do que ele chama de um tipo de esquecimento. Ele diz assim, que essa moção sexual, ela tem como padrão me levar a esquecer. Esquecer o quê? Né? Então, moção sexual, que tem a ver com movimento, que vai me levar depois para essa palavra aqui, emoção, que é um movimento para fora, né? Um movimento que se expande. Então, o que eu tenho são a construção de emoções que são expressões do meu ser. O histérico tem as suas emoções como defesas. Aí ele daria alguns exemplos multiplicáveis extraídos da minha própria observação do Freud. O caso de uma moça que se culpava, aí ele começa a tecer nesse texto vários exemplos. Se culpava porque, enquanto cuidava do pai doente, pensava num rapaz que lhe causava uma leve impressão erótica. Quer dizer, ela está cuidando e tendo desejos, e ela se sente suja por isso. Né? O caso de uma governanta que se apaixonara pelo patrão e resolver expulsar essa inclinação da sua mente por parecer-lhe incompatível com o seu orgulho, e assim por diante. Ele vai dizer, eu posso citar várias situações onde as pessoas estão envolvidas com uma angústia, querem, mas não querem. Então ele diz assim, existe uma fantasia posta, existe um ego, uma realidade. E a incongruência, a incoerência, a inconsistência, entre esses dois mundos é o que vai trazer um sofrimento. E para não sofrer, aí vem, como não temos uma coisa chamada duplo vínculo, acho que dá tempo de eu falar um pouquinho disso ainda, vocês, como não temos uma coisa chamada duplo vínculo, vou explicar o que é o duplo vínculo. Como não temos uma coisa chamada duplo vínculo, nós optamos, e aí então nós temos o que a gente chama de recalque. Quem tem duplo vínculo é aquela pessoa que consegue ter as duas realidades ao mesmo tempo. E Freud vai perceber que apenas os psicóticos caminham nisso. Apenas o psicótico é e não é ao mesmo tempo. Deseja e não deseja ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele faz uma coisa que a gente chama na psicanálise de fora-clusão. Ele lança os seus desejos para fora de si, mas como os desejos são dele, eles retornam. Mas ao retornarem, o psicótico não se identifica como sendo deles, mas como sendo de outro, é Deus ou o diabo. Ele mata alguém, porque ele estava com raiva. E aí você pergunta, mas por que você matou? Olha essas perguntas idiotas que eu escuto de vez em quando. Você pega um assassino psicótico, é aquele caso do psicótico lá de Cambé, ele mata, acho que a avó, a mulher e a netinha dela, por uma questão até religiosa, ele traz esse viés religioso, né? E aí eles perguntam para ele assim, isso o repórter perguntando, você não se arrepende de ter matado essa senhora? Ele disse, não. Mas por que você matou? Ah, porque mandaram matar. Ele não vai se arrepender, porque ele não fez nada, duplo vínculo, ele dividiu. O desejo dele foi jogado para fora, e quando vem é Deus falando, é o diabo falando. Uma entidade falando, é uma outra pessoa com figura, né, com a figura de autoridade sobre ele falando. Então ele é desculpabilizado por ele mesmo, ele não tem culpa. Ele está obedecendo um comando. Isso é psicose. Bom, gente, o neurótico não tem essa capacidade. Então, o que o neurótico faz? Ao ter dois desejos inconsistentes, ele anula um. Ele anula um. Eu indico para vocês, quem não assistiu, assista. Procure um vídeo chamado
Coloque assim no Google, vocês vão achar vários vídeos. A mão alienígena. E vocês vão perceber pessoas, casos raros, mas de pessoas que uma mão não obedece a elas. São cenas dramáticas, a pessoa se alimentando e de repente a mão a mão já tenta matá-lo, agride pessoas, ele não tem controle da própria mão. Aí vem a pergunta, se ele não tem controle e a mão faz coisas intencionais, quem está governando essa mão? Se a minha mão esquerda, de repente, bate na outra pessoa, e eu não quero que ela bata na outra pessoa, eu não quero. Então, quem está mandando? É uma entidade? Ou é uma outra parte minha da qual eu não mando nela? Não tenho controle sobre ela. Então, assim, esses fenômenos revelam que nós somos seres angustiados, só que nós não temos o duplo vínculo. Então, nós optamos, criamos uma fantasia e vivemos sob essa fantasia. Isso não significa que nós não desejemos isso. Então, o nosso desejo, ele é inconsciente, recalcado, esquecido, mas ele está lá, latente, doendo, inclusive, né? A Sinara colocou... Eddington, né? Você achou, né, Sinara? É Eddington mesmo. E a neurologia, nesse caso da mão... a neurologia, ela explica a questão neurológica do caso da mão. Mas a questão que a gente pergunta é quem traz as intenções para essa mão? Porque há intenções. Por exemplo, uma mulher está na mesa, comendo, e uma outra pessoa está do lado dela tomando sorvete. A mão dela pega o sorvete da outra, não é ela, tá? A mão dela pega o sorvete da outra pessoa e põe na boca dela. E aí? Por que a mão dela foi automático? Como é que é automático que chega, pega e coloca aqui? Tem que haver alguma intencionalidade. Ela está dormindo, a mão dela pega ela e tenta matá-la. É uma mão autônoma. Sim, pode ser, mas alguém está tendo intenção com essa mão. A mão bate nela, arranha ela, avança nela, toma decisões. Quem é esse ser que está governando essa mão? Essa que seria a discussão, que a neurologia me traz explicações. O id, pois é, pode ser o id, ou pode ser algo que está contido no inconsciente e recalcado, porque o id ele não tem formato, né? O id são os meus desejos, mas quais as representabilidades que estão contidas no meu inconsciente? Então, é, de fato, um respirar do meu inconsciente. É algo que... O id é sediado no meu inconsciente. Mas o meu inconsciente está repleto de fantasias, das quais eu não as assumo. E o id usa dessas fantasias. Então, eu tenho uma coisa que Freud identifica como recalcamento. Eu não posso, naturalmente, afirmar que um esforço voluntário de eliminar da mente coisas desse tipo seja um ato patológico. Nem sei dizer se é e de que modo os esquecimentos intencionais e bem-sucedidos nas pessoas que, sob as mesmas influências psíquicas, permanecem saudáveis. Isso é Freud falando, página 27. Sei apenas que esse tipo de esquecimento não funcionou nos pacientes que analisei. Então, ele vai dizer assim, as pessoas que adoecem são pessoas que não esqueceram, mas trouxeram outro sentido para aquilo. Então, se lembram daquilo que pensam ter esquecido de outra forma. É o caminho que eu falei para vocês da barata, né? A barata carrega nela um sentido, o rato carrega nele um sentido, a aranha carrega nele um sentido, que seria simbólico. Né? Então, assim, ele coloca, na página 48, ele vai falar assim, roubando do afeto a soma de excitação com a qual ele é carregado. Então, é como se eu tivesse algo que está imantado, carregado, e é transportado para um outro sentido, que tem algum vínculo mnemônico, né? Devido ao fato de que o ego não pode simplesmente ignorar a ideia incompatível, que ele tenta enfraquecer a ideia, roubando do afeto, tirando daquilo que é velcro, carrapicho, a soma de excitação com a qual ele é carregado. Essa separação de ideia e afeto ocorre na histeria, na obsessão e na fobia.
Então ele vai dizer assim, eu tenho em todas as figuras neuróticas essa construção. Então, esse comportamento onde o afeto e a ideia são separados. É por isso que muitas vezes eu passo escuto uma música que nossa, essa música ela é muito legal, e a pessoa pode escutar aquela música e começar a chorar. Eu falo, por que você está chorando? Não sei, me deu uma tristeza. Eu ouvi aquela música, mas aquela música é tão alegre. Pois é, me deu uma tristeza. Ou você pode sentir um cheiro, e aquele cheiro evocar lembranças que não tem nada a ver com o cheiro. Você pode ver uma pessoa e se sentir bem com uma pessoa que tu fala, ela é repulsiva. Ou o oposto, uma pessoa tão agradável, você dizer ela é repulsiva. Quer dizer assim, a ideia e o afeto estão desconexos, estão em mundos separados. E o processo analítico é trazer os dois e tentar... Espera um pouquinho, por que isso está acontecendo? Por que você tem esse comportamento diante dessa situação? O que está causando isso? A ideia não é conciliar. Opa, joia, juntou uma peça com outra. Não, a ideia é dar sentido a isso. E dando sentido a isso, essa dor, ela deixa de ter esse formato de dor. A capacidade de conversão, que distingue a histeria das outras. Aí ele vai dizer assim, esse caminho neural, esse caminho comportamental que é construído, eu vou diferenciar ele na estrutura que a pessoa tem. E aí ele consegue fechar esse capítulo, né, falando sobre conversão somática, que a gente já falou, né, e aí ele traz uma questão que serve para todas as estruturas, que é chamado de símbolo minêmico. O que é o símbolo minêmico? A maneira em que é transposto para o corpo vai estar relacionada com a experiência traumática. Quer dizer, o histérico traz para o corpo não o somático, o psicossomático, já falamos sobre isso, mas o símbolo minêmico que ele carrega. Então, por exemplo, eu posso ter uma dor nas costas, não é com aquele padrão da psicossomática que eu carrego o mundo nas costas e tem sentido, ou é esse órgão que representa o sustentáculo da minha vida, etc. Não. Talvez eu tenha dor nas costas, porque talvez no momento em que a situação traumática aconteceu, eu estava olhando para as costas de uma pessoa. E aí, de repente, aconteceu aquela cena e eu ouvi um processo hipnótico. O processo fica mais fácil nós entendermos o conceito dos sintomas histéricos, né, quando tiver o conceito de abreação da hipnose. Quer dizer, quando a pessoa, saindo de um transe hipnótico, abre os olhos e a primeira coisa que ela vê, aquilo passa a ser muito forte para ela. Então, o hipnólogo utiliza desse mecanismo para dar novas âncoras, novos sentidos. E o que Freud coloca é que talvez o neurótico esteja caminhando sob esses focos que foram montados por símbolos minêmicos, né? E aí ele fala sobre conversão, e aí entra o outro texto, que agora é uma parte bem interessante do texto, que ele vai dizer assim, existe um outro jeito de ser que é obsessivo. Esse já não vai dar mais tempo da gente trabalhar bem isso aqui, vamos continuar no nosso próximo encontro, mas assim, Freud vai dizer assim, existem outras formas de agir que não são histéricas. Isso ele está falando num momento que, ele vai demorar 18 anos para falar sobre as fases, e depois mais 10 anos, quer dizer, 28 anos, para dizer existe uma estrutura neurótica obsessiva. Então, esse texto aqui é escrito 28 anos antes dele teorizar, mas com toda a maturidade do que ele vai chamar de estrutura obsessiva. Não é a ideia separada do seu afeto, mas a ideia e o afeto rejeitadas pelo ego. Então, assim, existem pessoas cujo sintoma, ideia e afeto são lançados longe. Então, eu perco o velcro, lembra? Eu consigo identificar a histeria, porque como o fenômeno é de velcro, um puxa o outro, A, B, C, D, E. Né? Agora, se eu perdi o velcro, joguei todos eles, e aí isso está totalmente recalcado, eu trouxe para dentro de mim o meu inimigo, então eu não preciso mais sair lá fora para brigar com o meu inimigo vem para dentro de mim, eu vou dizer, esse grupo de pessoas reage diferente, então eles não precisam teatralizar, mas eles precisam ser contidos, porque eles trouxeram, vou brincar agora com as palavras, tá, gente? Eles trouxeram mal para dentro de si. Tem uma frase da filosofia, eu acho que é Nietzsche que fala, ele diz assim, que é bem interessante, quem olha para o abismo, cuidado, porque o abismo olha para si. Tem um versículo bíblico que diz assim, um abismo chama outro abismo. Então, quando a gente começa a
perceber, existe um grupo de pessoas que, ao envilezar, ao falar tanto, odiar tanto o outro, traz o outro para dentro de si e perde a capacidade de odiar o outro, porque agora ele é o outro. E aí começa a sofrer, porque ele passa a ser o outro. E eles começam a se destruir ou construir mecanismos de controle de si. Eles querem controlar o outro, mas eles trouxeram já o outro para dentro deles. Então eles não têm o outro para brigar. A briga é interna. Então essas estruturas clínicas, que Freud vai chamar de obsessivas, elas são atormentadas por pensamentos repetitivos, por mentes que não cessam. Eles têm crises de insônia, diferente das estruturas histéricas que gostam de dormir, né? Os obsessivos começam a ter insônia, a mente não para. Eles relatam que ficam tentando resolver o problema ao invés de dormir. E é repetitivo, e não conseguem cessar, não conseguem mandar a mente ficar quieta, porque a mente está o tempo todo, porque existe dentro deles, eles aprisionaram os inimigos dentro de si mesmos. Então eles não têm inimigos fora, dentro de si. Eles são atormentados pela ideia, e não agora pelo comportamento. E esse sofrimento é enlouquecedor. Alguns enlouquecem sem se tornarem loucos. Enlouquecem sem se tornarem loucos. Começa a construir recursos. Eu me lembro de um paciente meu, que ele, toda vez que ele ia sair do escritório, ele voltava 2, 3 vezes. Sabe aquele filme Toque Toque? Quem não assistiu, assista, vai gostar muito. Ele voltava várias vezes para ver se o escritório estava trancado. E ele teve que arrumar uma saída. Ele pedia para todos os dias, na hora de fechar o escritório, que a esposa dele viesse para o escritório. Então ela vinha com a desculpa de buscar. Olha, ele monta um circo. A esposa vem buscá-lo, e aí ele tranca e ela confere. Quando ele vai voltar, a esposa fala: eu conferi, está trancado. Daí a pouco a mãe: está trancado, é certeza? Está trancado. Não, eu conferi, está trancado. Mas é a única forma, porque tinha dias que ele não dormia, ele tinha que sair da casa dele para voltar para o escritório para conferir. Chegava na casa: mas será que tranquei mesmo? Então essas pessoas precisam construir rituais, trazer coisas de fora. Então imagina uma pessoa lúcida, que não tem capacidade de duplo vínculo, que não tem capacidade de enlouquecer, e aí vem Lacan: os loucos, só é louco quem pode, não é louco quem quer. Então eles sofrem tormentos, porque eles mesmos se acham loucos. Lavar a mão várias vezes, mas se olha, a mão está limpa, não, mas lava de novo, está limpa, não, tem que lavar 3 vezes, e começa a construir rituais. É isso que a gente vai estar discutindo semana que vem. Certo, gente? Temos 3 minutos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, Orlando, obrigada. Obrigada, gente. Até quinta. Eu já, em 5 minutinhos, já vou estar mandando os textos todos para vocês. Esse já está separadinho aqui, tá bom, gente? Orlando. Oi. Oi, bom dia todo mundo. Não, tudo só bem? Um detalhezinho, né? Aula riquíssima, obrigada, parabéns. Oh, que bom. Mas quando você fala do budismo ser ateísta, na verdade, a gente está falando nesse sentido do ateísmo, porque o conceito de Deus é diferente, isso, né? Não que exista, não que para eles não exista uma força nesse sentido, né? Não, é porque existe um caminho, né? Um caminho a ser trilhado, e não há busca de um único Deus naquele formato teísta. Existe uma divinização. O formato teísta é um Deus humanizado. Uhum. Não é que o homem seja a imagem e semelhança de Deus, é que o homem faz Deus a imagem e semelhança do homem, do próprio homem. E é isso que o budismo, de certa forma, é aí que ele se diferencia. A divisão que eu coloquei é mais aquela divisão mais clássica da teologia, né, de religiões, que a religião não está presa necessariamente ao conceito de um Deus, não está presa a essa figura de um Deus, mas de um divino, do divino. O divino, todas as religiões caminharão em torno dele, né? Mas assim, o divino chamado Pai, né, Jeová, ou um divino chamado Pai, Filho e Espírito Santo, ou um divino só chamado Pai e Filho, ou de um divino que se chama Maomé, Alá e assim por diante, são discussões já menores, né? Sim, não, tranquilo, só queria lembrar disso. Obrigado pelo esclarecimento, eu concordo plenamente com você.
Legal, obrigado, Orlando. Ótima semana para todos. Obrigado para você também. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Vejo vocês, então, na semana que... tem a supervisão que eu vou ter que discutir com o grupo, porque cai no feriado. Semana que vem não tem feriado na terça, não. Olha o ato falho, desejando feriado, hein? Um abração para todo mundo. Abraço, valeu. Tchau, gente. Abração para todos. Boa semana para vocês. Tchau. Valeu, Orlando. Tchau. Um abração, Samuel.